Olá, esse daqui é um trabalho da disciplina Didática e Práticas Ministeriais do IFC, a última matéria do curso. E é sobre ministração e o tema escolhido é o Deus dos Vales. Nós todos passamos por momentos difíceis em nossas vidas, né? Momentos de vale, momentos que são complicados para nós todos. E às vezes a gente nem percebe porque estamos passando por isso ou não. E pessoalmente eu entendo que esses momentos de vale que passamos, eles são momentos que acontecem mais porque nós desejamos alguma coisa diferente do reino do que pelos próprios pecados nossos, né? Não quero dizer que nossos pecados não nos levariam e não nos levam a momentos difíceis, né? Mas eu digo que muito mais que os pecados, a vontade de crescer, o alinhar com a vontade de Deus e tudo mais, nos leva a situações onde a gente precisa de transformação de caráter, mudança de vida. E essas coisas só acontecem conosco quando a gente se depara com algumas situações que nos transformam. E geralmente é um tratamento do Senhor na nossa vida. Por isso que eu digo que os momentos que mais nos levam, as coisas que mais nos levam aos momentos de vale, são aquelas coisas que nós queremos crescer na palavra de Deus, né? A gente vê exemplos disso na igreja. A gente vê que, por exemplo, na igreja a gente tem alguns tipos de pessoas, né, que vivem assim, uma vida tranquila, eles não se envolvem com o ministério, eles não procuram crescimento, eles não procuram evoluir, eles ficam levando uma vida tranquila e tem uma vida equilibrada. Não necessariamente são pessoas que têm dinheiro, não têm, mas têm uma vida equilibrada. São pessoas que levam uma vida de uma forma bem calma e não desejam, não aspiram nada. Você percebe que esse tipo de pessoa, eles têm altos e baixos, né? Mas eles não têm a amplitude que tem, né, em relação àqueles que querem crescer, querem evoluir, querem estar em alinhamento com a vontade do Pai, que querem estar nas mãos do Senhor. Para essas pessoas, a amplitude do topo e do vale é muito maior do que aquela que tem uma vida mais tranquila, né? Mas a gente tem que fazer o que na nossa vida? É buscar o que o Senhor tem para nós em termos de ministério, de vida, dentro da obra. Todos nós fomos criados com um propósito pelo Senhor, para estar dentro da obra de Deus, na vontade dEle, fazendo a vontade dEle. E temos que buscar isso, né? E essa busca é que nos leva a um preparo. Porque Deus, quando a gente quiser esse tipo de coisa e estiver atrás desse crescimento, Deus vai nos tirar de uma situação e nos levar a outra situação, certo? Ele vai tirar a gente de uma situação que a gente se encontra hoje e vai nos preparar para que assumamos essa posição no futuro. Não é simplesmente eu peço para Deus acelerar meu ministério e Deus me coloca nesse ministério. Porque mesmo se a gente tem que entender que se você for colocado numa posição de destaque, sem estar preparado, coisas muito ruins podem acontecer conosco e também com os que estão à nossa volta. Não é uma coisa simples. Então, você ter um chamado de Deus para exercer uma função ministerial ou outra função qualquer, muito bom. Almejar isso, muito bom também. Querer estar lá, muito bom. Lutar por isso, muito bom. Mas Deus vai transformar o seu caráter para que você chegue até aquela posição. E às vezes o que acontece conosco, muitas vezes, é que essas transformações, né, elas precisam que sejam moldadas no lugar onde você vai ser apertado realmente. Não podemos estar lá sem merecimento, porque se estivermos sem merecimento, problemas vão ocorrer conosco. E não é aconselhável você enfrentar uma luta espiritual muito grande, você ter uma bagagem de vida, uma bagagem espiritual, uma bagagem que você se mostre o que é realmente naquele momento, né? Muitas vezes, queridos, a gente não entende o que está acontecendo conosco. Não entendemos por que nós estamos nesse vale. É uma coisa natural. O vale é um lugar que a gente não quer estar.
né? Porque nós, nos vales, geralmente, quando nós estamos passando por um problema, a gente acaba, parece que envolto por uma névoa e a gente não consegue ver nem a saída. Você já percebeu que quando as pessoas vêm falar conosco, às vezes, contando o que está acontecendo, a gente enxerga uma saída muito mais rápido que a própria pessoa que está vivendo? É porque nós estamos fora do problema. Quando nós estamos no vale, nós estamos sozinhos, nós estamos cegos, as pessoas não estão conosco, muitas vezes as pessoas não estão conosco, e às vezes a gente se questiona se Deus está conosco também, porque é um momento de silêncio, é uma exigência de fé da nossa parte, que vai nos conduzindo de uma forma que você fica meio nervoso, mas calma, calma, que tudo está dentro da vontade do Pai. Mesmo porque quando você aceitou Jesus, quando você creu e aceitou Jesus, foi batizado e você foi imerso no reino dele, você não ganhou um salvo-conduto de sofrimento. Não quer dizer que você não vai sofrer mesmo na sua vida. Deus usa todas as situações para que a gente cresça e esteja na mão dele, sempre, né? Tenha certeza que Deus não nos abandona, queridos, não nos abandona. Deus está conosco nesses momentos. Creia que mesmo nesses locais, nesses momentos, Deus está presente. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma fase de Israel que os sírios foram atacar Israel e nessa batalha que ocorreu nas montanhas, né, o Israel venceu os sírios, né? Aí os súditos do rei Ben-Hadad da Síria chegaram para o rei e falaram assim: olha, rei, o Deus lá de Israel, ele não é um Deus de vales, ele é Deus de montanha somente. Ele não está no vale. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, né? Vamos enfrentá-los na planície, nos vales, que a gente vai sair vitorioso. Aí a gente pode olhar em 1 Reis 20:23, fala assim, ó. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses não são deuses dos montes, por isso foram mais fortes que nós. Mas pelejamos contra eles em planície e por certo seremos mais fortes do que eles. Vamos derrotá-los. Olha, nessa hora, a resposta que Deus deu foi imediata, pronta a Israel. Ele chegou e falou para o rei de Israel que isso não iria acontecer. Nós não podemos limitar Deus, irmãos, a uma certa situação. Deus não tem limitação, nada pode limitar o Senhor. A vontade dele é a vontade que sempre vai se cumprir. E às vezes as pessoas se limitam. Não há mais nada. Deus é soberano, Deus é superior a todas essas coisas, né? Olha em 1 Reis 20:28, que ele fala. 7. Chegou um homem a Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Chegou um homem de Deus lá e disse isso para o rei de Israel, né? Que Deus não é um Deus de topo somente, é um Deus de vale também. Olha, estar no topo é muito bom. Por quê? No topo da montanha você olha todos os lados cardeais. Olha para o norte, sul, leste e oeste. Vê todas as coisas, certo? Vê as coisas que vão acontecer. Vê as coisas que estão por vir. Vê os inimigos chegando. Se está numa posição de refrigério, de tranquilidade, né? É muito bom estar nesse lugar. Mas nem sempre a nossa vida é assim, porque no topo é mais um lugar de descanso e de preparação para o que está por vir do que a mudança. Nós às vezes precisamos estar no vale, tá? Para que a gente possa ter crescimento. É raro isso acontecer no topo, né? Olha a casa de José, por exemplo. José, ele moço, ainda moço, experimentou o que é estar no topo. José, filho de Jacó, ele foi colocado numa visão onde ele viu o que ia acontecer com ele.
Ele sabia qual era o destino dele novo. Ele via o que estava para acontecer com ele. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. Mas José foi jogado numa cisterna. Foi jogado num vale. E José não conseguia ver mais nada. Chegou até a duvidar se o Deus do pai dele, Jacó, estava com ele. Olha que situação difícil José passou. O que Deus nos dá, irmãos, é uma visão para nós, às vezes, da onde nós vamos chegar. Mas, na maioria das vezes, Deus não mostra para nós os meios que farão a gente chegar até lá. Às vezes é uma situação completamente, concordo com uma situação bem difícil mesmo, né? Mas a gente não enxerga, né? E nessa hora, a gente se encontra nos vales. E é lá que nós temos que encontrar Deus. Mesmo estando cegos, mesmo nos achamos abandonados, mesmo não tendo ajuda. Às vezes, parece que todas as pessoas viram as costas para você. Todas as pessoas não estão ao seu redor mais. E você se encontra sozinho nesse lugar. Assim como José foi jogado lá, não viu mais o pai que gostava dele, não viu mais a mãe, não viu mais os irmãos, não viu mais ninguém. Gritava do buraco: Rubem, me tira daqui, Judá, me ajuda. Mas ninguém escutou. Foi vendido, anos de escravidão. Passou por situações difíceis de cárcere até chegar onde ele chegou, né? Então, o que nós temos que entender é que Deus nos quer fracos para sermos fortes. Deus não divide a honra dele com ninguém. Ele quer nos colocar numa situação de destaque, mas ele quer primeiro que nós sejamos quebrantados, quebrar cerviz, né? Mesmo que estivermos perdendo a visão. A gente evita, irmãos, assim, o máximo que pode os vales. Porque a gente entende que os vales é lugar de sofrimento, né? Só que para Deus, o vale é um lugar de estratégia. Por que é um lugar estratégico, né? Porque ele tem a capacidade de nos levar de volta ao Senhor. E nos vale também a gente tem a possibilidade de crescer em maturidade espiritual. Subirmos um degrau. Por isso que para Deus é estratégico, apesar que para nós é terrível, né? Passar as situações, né? Mas a gente tem que lembrar uma coisa nesse processo todo. Nós só passamos pelos vales que podemos suportar. Deus nos dá as medidas certas para nós. Quando a gente estiver no vale, nós temos que crer nisso. Porque só essa atitude mental vai fazer com que a gente esteja mais ciente do que está acontecendo. Mais acreditando em Deus e sabendo que Ele está ao nosso lado. Para aquele momento que nós estamos passando naquela situação, né? Na verdade, essa atitude mental já vai fazer com que tudo se transforme. E nós temos que entender o seguinte, que o vale nos prepara para os montes, tá? Porque no lugar do topo é um lugar que facilmente a gente consegue chegar na prepotência e na arrogância se nós não estivermos preparados. Somos colocados numa situação e não estamos preparados, possivelmente entraremos numa situação de se achar superior ou alguma coisa assim. E justamente Deus está, por isso que Deus nos quebra antes de colocar. Nos vales, Deus está conosco. Nos montes, Deus está conosco. Em ambos os lugares, Deus está conosco. Sempre está conosco. Ó, 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim, ó. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É isso, irmãos, né? Essa situação toda, o que eu vejo, o que é mais difícil nessa situação toda, é que é o seguinte, a gente não simplesmente é colocado no vale para saber as coisas. A transformação ela tem que ocorrer incompletamente. Como? Na cabeça e nas entranhas
ou no coração, dependendo da tradução da Bíblia. Jeremias 31, 33. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Jeremias 31, 33 fala isso, ó. Vamos voltar para o Velho Testamento. Jeremias. Trinta e um, 33 e 34. Fala assim, ó. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. A palavra não é simplesmente assim, essa passagem, essa perícope, vamos dizer assim, para mim pessoalmente, ela trata do fim da função sacerdotal. Uma das possibilidades. Por quê? Porque ela está falando assim, ó, ninguém ensinará mais a ninguém, eu vos imprimirei a palavra. Então você não vai existir um mediador mais, um sacerdote que liga o povo a Deus. E hoje nós não vivemos com o véu rasgado, o véu se rasgou, nós não vivemos nessa situação. Então Jeremias profetizou muito ali na volta da Babilônia, porque ele viveu ali os 5 primeiros anos antes da Babilônia levar Israel ao cativeiro, né? E depois ele profetizou muito da volta da Babilônia, mas esses profetas profetizavam da volta da Babilônia, profetizavam de Cristo voltando, profetizava do milênio, do final. Então essa parte é bem interessante, mas o mais importante aí é a gente entender essa função sacerdotal que não existe mais, é entender que Deus quer que a palavra não seja simplesmente conhecida na leitura, simplesmente, ela quer que seja vivida de coração, de verdade. Quando no Novo Testamento você vê a palavra querigma, do grego, que quer dizer ministrar, pregar a palavra, levar a palavra verbalmente, mas também existe a palavra martírio, que quer dizer o quê? Você viver isso e mostrar isso. Essa é a mudança que é difícil em nós. Não é simplesmente a gente pegar e ler e aprender. Você pode ler, entender, isso não fazer parte da sua vida, né? Nós temos que andar. A mudança tem que ser verdadeira. Agora, sejamos honestos, irmãos. Mudança de caráter só vai acontecer no vale mesmo. Só vai acontecer. A gente não cresce no topo, né? Infelizmente não cresce. Muito mais a gente cresce no vale. E Deus é um Deus de topos e vales, né? Olha, José, por exemplo, voltando a falar de José, José foi jogado naquele vale profundo, ficou achando até que Deus não estava com ele, né? Jesus também falou: se possível, Pai, passe de mim esse cálice, suando sangue. A alma, ela não quer sofrimento. O espírito sabe, mas a alma não quer sofrimento, né? E no vale que a gente experimenta a fidelidade de Deus, né? Então, no vale, nós entramos de uma forma e saímos de outra forma. E no vale, os frutos que a gente vai colher ali vão ser semente na vida das outras pessoas. E Deus não desperdiça os vales, irmãos. Deus é fiel conosco no vale. E ali nós vamos sair com uma nova dimensão, uma nova característica em sabedoria e virtude. Olha só, José, após anos de sofrimento, ele colocou no filho, com o nome dos filhos, o que ele passou. Gênesis 41, 51 fala assim, ó. Gênesis. José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Irmãos, o que a gente tem que entender nessa passagem? Que Deus dará duas coisas para nós. Primeira, cura, para esquecer todo o sofrimento que a gente teve. E na segunda coisa, Deus vai nos tornar frutíferos.
Ele nos curará a memória e trará frutos da nossa vida. A luz de Deus dissipa as telas. Eu conclamo você, irmãos, a entender que o nosso Deus é um Deus de topo de vale. E nós somos amados do Senhor. E eu queria que você, quando estiver no vale, reflita e entenda o motivo de você estar ali e faça a vontade do Senhor e creia que Ele está com você. Deus te levou para o vale? É um lugar de fecundidade e teste. Deus traz você sobre cabeça e coração o conhecimento. Ele traz tudo o que você adquiriu naquele momento para o seu cabeça, Ele traz isso para a sua cabeça e para o seu coração. O seu conhecimento só tem valor se ele estiver no seu coração. Onde você estiver, se no topo da montanha, no vale, creia e procure a Deus agora. Deus te abençoe. Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela essa palavra. Que essa palavra entre em nossos corações, Senhor. Transforme a nossa vida, Senhor, em todas as coisas. Também te agradeço pela oportunidade de ter estudado, Pai, no IFC, Pai. Nítido crescimento eu tive, Senhor. Muito obrigado por essa instituição, Pai. Que abençoe muito essa instituição, Pai. E que abranja, Pai, todos os cantos do mundo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus eu te agradeço. Amém.